Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou gerente de produtos de reprodução da Zoetis e hoje a gente está fazendo uma gravação aqui especial para falar da expectativa do preço de bezerro em 2026 e como é que o mercado de reprodução deve se comportar e o principal, como você, nosso cliente pecuarista, deve aproveitar as oportunidades que o mercado vai trazer para ter mais rentabilidade, para melhorar sua produção e ter sucesso aí na atividade de cria. Então, para a gente ter uma conversa bem proveitosa, eu acho que ninguém melhor, né, do que trazer um especialista de mercado, a gente convidou o Thiago Bernardino do CPEA para ajudar a gente aí com alguns insights e algumas informações. Thiago, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Queria aproveitar esse tempinho para você se apresentar também e abrir aí as palavras para a gente começar a nossa conversa. Olá a todos, muito bom estar aqui. Vocês, Verônica, toda a equipe Zoetis, momento importante da pecuária, né? Como foi falado, sou o Thiago Bernardino, hoje eu sou coordenador de pecuária do CPEA, né? Os Centros de Estudos Avançados em Economia da Exalc, USP. Estou aqui na casa há mais de 20 anos, então a gente vem trabalhando com o mercado, todas as cadeias de proteína, né? Corte, leite, suínos, aves, olhando a parte de mercado, gestão da produção e estratégias de comercialização, né? Sou economista de formação, perdão, né? Economista de formação, né? Com doutorado em administração, mas também muito foco em mercado, marketing, análise de dados. Então, é um pouquinho do Thiago, né, trazer um pouquinho dessa nossa visão, nossa experiência aqui, para a gente entender esse mercado, né? Pergunta do milhão, hein, Verônica, para 2026. É isso aí, é importante a gente começar. Vamos ver no fim do ano o que que a gente conversou aqui, o que está se concretizando, né? Acho que esse é o nosso grande desafio. Mas tenho certeza que tem muita informação legal que você vai compartilhar aqui com a gente, que vai ajudar muito aí nas tomadas de decisão. Bom, acho que a grande motivação da gente estar aqui hoje tendo essa conversa é que a gente tem visto aí desde o finalzinho de 2024 uma retomada importante do preço de bezerro, né? E 2025 esse cenário se consolidou com muita força. A gente viu aí novamente preços recordes nominais quase sendo alcançados. E acho que tem um pouco aí de expectativa para esse ano em relação ao que está por vir. A gente vê que o ano começou bastante positivo, né? Principalmente aí quando a gente está falando de cria. E aí, para a gente realmente, né, entrar com o pé direito e ter uma discussão boa aí com os clientes ao longo do ano, essa conversa vai ajudar bastante. Então, antes da gente entrar especificamente no cenário, Thiago, eu queria que você ajudasse a gente, retomando conceitos importantíssimos do mercado de cria, a entender o que tanto influencia esse preço de bezerro, né? A gente sabe que tem um ciclo aí por trás, tem anos de diversos anos com diferentes características desse mercado. E acho que tem um ponto muito importante que é bastante conhecido, né? Tá na boca de todo mundo que está nesse mercado, que é o ciclo pecuário. Então, explica um pouco para a gente o que que é esse ciclo, como ele funciona, por que que acontece, o que que acontece em cada momento, para a gente partir de uma base igual aqui todo mundo. Legal, é muito importante, né, a gente não dar esse passo atrás, mas antes de falar de qualquer cenário, né, possibilidades, a gente retomar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que eu queria trazer aqui para vocês é em termos de economia, tá? A gente fala muito na economia de oferta e demanda. Então, isso já é um driver muito importante quando a gente pensa no ciclo pecuário. Então, mais vacas, mais bezerros, mais boi gordo, mais carne disponível no mercado. Então, em linhas gerais, a gente começa a dar oferta nesse sentido. Então, quando a gente sempre pensar em oferta, né, e a gente vai falar aqui desde oferta mundial, como oferta local, oferta de produção mesmo, mas oferta em termos de carne ao consumidor final, a oferta é um driver muito importante que ajuda na formação do ciclo, né? A gente já vai voltar, a gente vai só fechar esse cenário econômico primeiramente. E a demanda. Eu tenho seja a demanda de um terminador, pensando na cria, seja a demanda de um consumidor. E aí vale o consumidor doméstico e o consumidor externo. Isso influencia na formação do ciclo de preços e também do ciclo produtivo. Então, eu tenho a economia, oferta e demanda. Isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. A economia estando bem, eu vou ter mais demanda de carne, necessariamente eu vou ter mais demanda de produção.
Se eu tiver mais oferta, teoricamente eu tenho mais animal, o preço tende a cair. O contrário também é verdadeiro. Menos demanda, o preço cai. Menos oferta, o preço sobe. Então a gente tem oferta e demanda direcionando. Eu tenho o lado produtivo, quando a gente pensar no ciclo, né? Então a gente falou da economia, a gente fala da produção. Como que é a minha produção? Ou como está a minha produção? A gente tem quatro pilares muito importantes dentro da produção pecuária, ou produção agrícola no geral, né? Falando um pouco de administração, que sim, é como que eu estou fazendo minha produção em termos de genética, genética animal, nutricional, tá? A gente, como está sendo a minha sanidade. E até quando eu falo nutricional, eu destrincho a parte de nutrição propriamente dito, sal, ração, e daí eu tenho o pasto, meu manejo. São esses quatro pilares que precisam andar em conjunto. E nesses cenários aqui que a gente vê observando nos últimos anos, a gente tem problemas sanitários que impactam o meu ciclo, temos problemas climáticos que impactam o ciclo e que impactou o ciclo, tá? Então, quando a gente pensar no âmbito produtivo, olha a gama de tomadas de decisões que eu tenho que tomar para realmente ajudar ou a formatar esse ciclo produtivo da pecuária no geral. Então, eu sempre vou ter o cenário econômico, eu vou ter o cenário produtivo, que obviamente eles estão intercalados, natural desse processo. Bom, ciclo pecuário. A gente tem o desenho, né, o famoso ciclo pecuário, a gente já vai entrar um pouquinho mais nessa temática, mas eu tenho preços altos do boi gordo, aí eu vou buscar a produzir mais bezerros, então vou reter mais fêmeas, menos fêmeas para o abate, e aí eu vou produzir menos bezerros. O bezerro, obviamente, ele vai ficando cada vez mais caro porque ele fica escasso. Então, eu abati mais fêmea, né? Naquele ciclo reverso. Então, se eu segurei mais fêmea, eu tenho menos bezerro. O bezerro começa a encarecer, o boi gordo fica mais caro e eu tenho todo esse cenário. Mas, paralelo a isso, eu estou produzindo mais animal que em determinado momento vai aparecer no mercado. Então, mais animal mais abate, o preço cai, eu abato fêmea. E aí o ciclo se completa. Então, eu parto sempre, Tiago, como que começa? Primeiro o bezerro que sobe, depois o boi gordo, ou o boi gordo que sobe. Eu tenho vários cenários, como eu disse para vocês antes, economia e reprodução. Quando eu pensar no ambiente produtivo, se eu tenho preços ruins do bezerro ou do boi gordo, necessariamente eu vou descartando mais animal e não invisto na produção. Eu posso ter um mercado de demanda não muito interessante, fazendo com que haja esse cenário. Quando eu falo demanda, não é só renda, é questão de exportação também. Como que está o câmbio, tá? Então, olha que interessante todos esses fatores. Então, eu tenho o ciclo produtivo, né, o ciclo reprodutivo e o ciclo econômico que vão impactar. Mas essa é a grande lógica, do ciclo pecuário. Eu tenho um driver que é muito importante, preço do animal. Então, quando o preço do boi está interessante, eu vou comprar mais bezerros para engordar esse meu boi gordo. E aí eu vou segurar mais fêmea para produzir um bezerro mais caro. E naturalmente, esse montante de produção vai aparecer nos períodos seguintes. No ciclo pecuário, então, ele é esse o cenário quando a gente pensa, quando a gente discute do que está na boca do povo, né? A questão do ciclo de preços e também em termos de produção, tá? Então, é muito importante ter claro esse aspecto. E aí, um Essa puxão de orelha. dinâmica, né? Essa dinâmica. E um puxão de orelha para a turma também, né? Se todo mundo fala de ciclo pecuário, né? E aí entra uma pergunta aí para colocar na cabeça de todo mundo, e se falava muito de não abate de fêmeas no ano passado. Não vamos abater mais fêmeas em 2025. Paramos, já abatemos muito em 2024. Então, o produtor ele não entendeu direito o ciclo produtivo. Esse vale ponto. Então, se fala muito ciclo produtivo, vamos estudar o ciclo produtivo ou o ciclo pecuário. Eu acho que isso é muito importante e é por isso que essa live, essa discussão, essa apresentação em números é muito importante nesse momento da pecuária brasileira. Não, maravilha, Thiago. E acho que fica um gancho importante para a próxima pergunta que eu quero fazer para você, porque é isso, a gente está partindo da base, mas a gente quer começar a construir essa visão desse ano, né? Então, falando desse cenário do que deveria ter acontecido ou não em 25 e do que de fato aconteceu, onde estamos hoje em 2026, né? Onde estamos?
olhando para esse ciclo, qual é o nosso momento e que dinâmica que a gente deve estar vivendo agora que esse ano está, né, começando aí agora, né? Então a ideia é para a gente entender como a gente começa a pensar, né? Quem não se planejou, fez alguma coisa errada no ano passado, como é que esse ano a gente faz diferente, olhando para o que vai acontecer, né? Legal. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Verônica. Eu vou projetar aqui alguns slides importantes, tá? Que eu acho que vai ser o subsídio para a nossa discussão. É, acho que vocês estão todos vendo, né? Acho que está ok, Tá, né? ok, maravilha. Então, quando a gente pensar no ciclo, como que funciona esse mercado de corte? A gente, teoricamente, teve o período de reprodução de final de ano, né? Onde esse meu animal, a vaca vai ser empreiada, né? E aí eu vou ter o animal nascendo, meados aí de agosto, setembro, outubro, vai depender muito, né, do meu ambiente produtivo. Aí eu tenho em maio de 2027 o meu bezerro, que ele vai virar boi em 2028 e carne também em 2028 ou 2029, ou, dependendo do sistema produtivo, até mesmo em 2027, super precoce que seja. Mas eu tenho uma lógica a ser seguida nesse cenário, tá? Pensando no momento atual. E aqui fica uma pergunta que a gente vai voltar no final da nossa conversa aqui, mas é para provocar e para a turma ir pensando. Qual que é a minha estratégia que eu devo adotar nessa estação? E tem muita possibilidade ainda em 26. E nem estou falando reprodutiva final de ano. Tá? Nutricional também, é importante. Não adianta eu investir uma baita genética e não ter uma nutrição. E foi o que aconteceu. A gente vai retomar em 2024. E depois, quais são os potenciais ganhos e os riscos? Mas então é importante ter claro, muita clareza nesse cenário. Pois bem, aí a gente fala de números macros, tá, gente? Em linhas gerais, a gente está falando de vacas, de 65 milhões de vacas, algo em torno, tá, de 14 milhões, 14,5 inseminadas via IATF ou IA, inseminação artificial, tempo fixo. E aí eu tenho 51 milhões, 50,9 milhões de vacas que vão ser cobertas por touro, tá? Pois bem, fazendo uma conta de trás para frente, né? Pensando esse montante de animais que a gente vai chegar num total aí, algo em torno de 16 milhões de vacas sendo cobertas com touro monta natural, tá? Com touro PO. E aí eu tenho 34,7, 35 milhões de vacas que vão ser cobertas por boi cabeceira de boiada. Aqui é muito importante para a gente discutir ciclo aqui. Esse, para mim, é um número muito importante da pecuária brasileira. E aqui é mais para colocar também um caldo na discussão. Eu tenho geralmente uma diferença de peso de boi, inseminação artificial e boi cabeceira de 5 a 8% a mais. Então, a tecnologia, por isso aqui é, a gente sempre fala, quando que eu vou investir? Quando o mercado tá bom, quando não tá bom, do ciclo de alta, ciclo de baixa, do bezerro, do boi. Qual que é o momento de investir? O momento de investir todos os anos. Eu preciso melhorar minha produção, eu preciso melhorar minha eficiência produtiva sempre, porque esse número já me mostra. Cada vez mais que eu invisto em tecnologia, no caso, uma inseminação, eu vou melhorando a qualidade do meu rebanho. De novo, ela vai caminhar junto com outros fatores. Bom, esse é o cenário. Pois bem, o que que acontece com a pecuária nos últimos anos, chegando até 24, que é o momento lá da virada? Então a gente tem preços recordes do bezerro em 21. Então, quando a gente chega em 21, naturalmente eu vou ter o grande investimento na produção. 26% das matrizes de corte seminadas artificialmente, tá? Saltou de 2019 de 16% para 26%, 10% a mais. E aí não recuou. Ele recuou, óbvio que recuou, mas não do montante que a gente tinha em 2019. Então, opa, eu tenho uma pecuária que está investindo em tecnologia ainda. Esse é um ponto importante. Pois bem, se eu voltar lá na primeira tela que eu coloquei para vocês, mas fazendo o investimento em 21, mesma coisa que a gente fez em 25, então em 21 eu inseminei, ele nasceu em 22,
desmamou em 23 e virou carne quando? Se eu pensar que o meu bezerro desmama com 8 meses em maio, aí falar um padrão China, 30 meses. Eu vou ter mais 22 meses. Se a minha conta estiver certa, 30 meses, ele vai estar morrendo ou morreu em março de 2025. Então, esse era o grande momento ou o grande volume de carne. A gente está nessa transição de final de 24, 25. Tá? Pois bem, sem contar que tem boi que morre com 36 meses, tem ainda, e 36 meses, se eu colocar março, setembro desse ano. Aí o boi, se a gente começar a olhar o preço do boi, o mercado do boi, ele começa a melhorar a partir de setembro, outubro. A gente recorda muito, tá muito claro na cabeça do pecuarista, certo? Então essa é a lógica. Então a gente produziu bastante. Agora, em 2010, 100 vacas me davam mais ou menos 40 bezerros, a peso médio de 180 quilos, 190 quilos, 170 quilos. Hoje, as mesmas 100 vacas, depois de 15 anos, virando a década, as mesmas 100 vacas me dão 70 bezerros. E é um peso médio de 210, 220 quilos, 210 quilos. Então aumentou algo em torno de 30, 40 quilogramas e aumentou 30 bezerros a mais, ou 30 animais a mais. Então, pois bem, eu estou produzindo mais animal por vaca, porque eu estou melhorando meu sistema produtivo. Aí eu tenho, se eu produzir 70 bezerros em cima de 40 vacas, eu estou falando o quê? Que 15% é macho, 50% é macho, 50% fêmea, 15 macho, 15 fêmea, bezerro e bezerra. Hum. Bezerro a gente já fez a conta, tá morrendo esse ano. E se eu pensar na fêmea, ela desmamou em maio de 23. Aí vem uma pergunta: quando que ela vai entrar na linha reprodutiva? Quando ela vai ficar apta para entrar? Ah, Tiago, tem bezerra, novilha, que seja, seminando com 14 meses. Tá, então foi ou no final de 24, ou, perdão, ou no final de 23, ou final de 24, que é o mais provável. Ou ela está aqui. Então, eu tive um volume a mais de animais também de fêmea dispostas no mercado. Por que a gente está falando isso e a gente vai voltar no ciclo? A gente está produzindo muito mais animal, está produzindo muito mais carne. Então, tudo que eu falei está resumido nesse slide. A gente vem produzindo mais. Consequentemente, eu estou abatendo mais fêmea. A gente veio e surpreendeu, abatemos 50% a mais, pela primeira vez de fêmeas, né? 50% do total foram fêmeas abatidas no terceiro tri. E esse número ele continua elevado, porque a gente carrega sim um volume a mais de animais sendo abatidos. Agora, por que a gente abateu mais fêmeas? Então, se a gente investiu, e aí o preço do boi gordo foi os piores preços de 23 para 24, e o bezerro, o Vale do Bezerro foi julho. Julho, tá? A gente tem um pior preço do bezerro em 21, aqui a gente está vendo abate, perdão, pior preço do bezerro em julho de 24, tá? Então, olha só, o que acontece em 2024? A gente está carregando muita fêmea, que a gente investiu em 21, ela apareceu, ela entrou no sistema de produção em 23 e 24, ou até mesmo 25. Aí a gente, outro ponto do ciclo pecuário, a gente não teve chuva ou no volume adequado em 24. A gente teve aquele período de queimada, a qualidade do pasto muito ruim. Então, a vaca que desmamou, ela não conseguiu também recuperar o índice corporal dela para a estação reprodutiva. E outra coisa, eu tinha um volume de fêmeas maior. Naturalmente, essa vaca foi descartada porque ela entrou para ser coberta por um boi cabeceira, porque o mercado não estava interessante em termos de preço do boi gordo e do bezerro. Então, houve um frear nos investimentos em 24. Aí a vaca ela fica vazia, ela é abatida, sem contar que esse volume de fêmeas vinha vindo desde o começo de 24, 23 também, como mostra esse slide.
Então eu venho abatendo fêmeas já no final de 22, 23 e 24. Talvez esse número sim surpreendeu. Mas o que que é interessante desse ciclo aqui? E a gente discutiu muito isso, com toda a equipe aqui das UETs, muito dado a gente veio mostrando. A gente, tradicionalmente, no primeiro ciclo, né, que a gente está acompanhando o preço desde 2000 do bezerro, a gente teve 1, 2, 3, 4 anos de abate acima de 45% de fêmea. Depois a gente vem por esse segundo ciclo, de novo, 1, 2, 3, e aí esse 2 anos muito próximo a 45%. Então, mantendo esse ciclo de mais longo prazo, 6, 7 anos. Aqui a gente já fala de 3 anos, esse último ciclo que foi de 15 para 21. 3 anos só de abate acima de 45%. E aí a gente vinha com 2 anos de abate. A grande discussão do nosso ciclo era, mas espera aí, o ciclo está encurtando, mas a gente teve uma quebra de investimentos, principalmente em 24. Então, hum, o Thiago, eu não esperava que ultrapassasse mais de 50%, mas eu esperava sim abates de fêmeas acima dos seus 47%, foi o que ocorreu. Então, eu esperava muito e acreditava nesse cenário. Tá? Então, a gente está fazendo análise, a gente já vai falar de futuro, mas então, essa é a questão do ciclo e que momento que a gente está em 2026? A gente carrega todo esse investimento, todo esse cenário do que a gente vem observando no ciclo, tá? E a gente teve essa quebra de investimento em 24 que está trazendo esse impacto. Então, quando eu olho para esse ano, e o que é o mais interessante, tá, do ciclo, do cenário de 25 para 26, o que que me chama a atenção? Eu peguei aqui o pico e o vale do preço do bezerro. Tá? Então eu tive em março de 2002, vale em janeiro de 2006. Exatamente algo em torno de 47 meses. Então, 3 anos e 11 meses, quase 4 anos. Esse segundo pico e vale, 54 meses, 4 anos e meio. Aqui, 40 meses, 41 meses, perdão. E esse último algo em torno dos seus 40 meses. Reduzimos um mês. A minha expectativa era agosto de 24, foi para julho de 24. E aí a gente tem a alta. A alta, janeiro de 2006, julho de 2008. Tá? A gente está falando algo em torno, tá, dos seus 32 meses, mais ou menos. Aqui também 30 meses, 31 meses. Então, olha que interessante. O ciclo de alta de preços, ele é mais padronizado que baixa. O baixa padronizou nesses últimos dois, 40, 41 meses. Mas o ciclo a gente está nesse padrão. Tá? Então, quando a gente pensar nesse cenário, é um cenário de alta para 2026, sim, e ainda vai ter um resquício para 2027. Tá? Então, é o momento de investimento. Se a gente pensar no ciclo pecuário, a gente tem, eu não me surpreenderia se a gente tivesse um volume de abate de fêmeas ainda um pouco maior nesse ano, dado todo aquele cenário de vaca coberta por touro de boiada. Claro que isso diminui o volume de abates desse ano, como até mostro aqui nesse slide, tende a ser menor de abate de fêmeas, mas carrega sim um volume um pouquinho maior ainda, de novo acima dos 45% de todo o reflexo do investimento, mas a gente já tem essa virada, está muito claro. E o que que é mais importante, Verônica? O bezerro, quando ele cai, você está vendo aí no slide, 40% no máximo. Fazer um padrão aí. E quando ele sobe Uhum. 80%. Ele sobe o dobro. Só que é um baita do investimento. É um ano, final de 25, 26, começo de 27, muito interessante para quem está no sistema de cria produzindo bezerro. Ah, show de bola, Thiago. A gente fica feliz, né, de ver essas perspectivas. A gente olha para o nosso mercado e vê as oportunidades que estão em cima da mesa para o nosso cliente, né? Então, realmente aí é um ano otimista, um ano de crescimento de preço, um ano que permite investimento, né? Acho que é sempre importante, você comentou, né? Como é que a gente pode manter esse ciclo, né? E aumentando essa produtividade. Então, o retorno está vindo, então olhando aí para um ano que está começando.
e que ainda tem muita oportunidade em cima da mesa, é investir, né? Acho que essa é a grande questão aqui dentro dessa discussão. Então, o bezerro vai ser remunerado e o nosso momento é de investimento. E aí, até olhando para esses cenários de movimentação de ciclo também, né? O que que acontece depois? Isso é muito interessante. Como é que a gente mantém essa perspectiva de manter a rentabilidade na atividade em todas essas fases, né? Não só no momento de 26, mas o que a gente também está plantando esse ano para colher lá na frente, né? Acho que esse é um ponto importante que você traz. Eu acho que esse é um recado muito importante, tá, Verônica? O pecuarista, ele sente o ciclo, ele tem que sentir o ciclo, isso impacta toda a vida de todas as pessoas, principalmente quando a gente fala dos pecuaristas, é claro, é evidente isso, mas a importância melhorar os fatores de produção. A importância de continuar investindo e melhorando os meus fatores de produção. Pode ter certeza. Em momentos não tão interessantes de preço do bezerro, em termos de baixa, você vai ganhar dinheiro com margem. Eu ganho dinheiro com margem o quê? Produzindo mais, porque a minha vaca está lá, a minha estrutura de fazenda está lá, meu funcionário está lá. Então eu preciso produzir mais bezerros por vaca e mais pesado. Daí eu vou ganhar em margem. Eu não vou ganhar com preço, eu ganho com margem. Excelente. Thiago, a gente falou bastante aí, né, do que é a base do nosso ciclo, quais são os fatores que influenciam, qual que é a nossa expectativa para 2026, inclusive olhando o histórico do que aconteceu. Agora, questão aí de mercado internacional, a gente tem visto diversas mudanças, né, muitas dinâmicas recentes aí em mercado internacional. Tem algo específico que você ressaltaria que está acontecendo, que tem influenciado esse ciclo, e alguma expectativa específica para o reflexo no nosso mercado aí para 2026 também? Legal. Bom, o mercado internacional é um driver muito importante para a gente. Acho que ficou claro, olhando todos os investimentos que a gente fez na pecuária. Esse sim tem um movimento muito forte da China, que ela entra com apetite em 2019 no nosso mercado, né? Então se torna o grande comprador. E o mercado, então, internacional, ele tem sim um aspecto importante e quando a gente pensa em exportação, a gente está falando os números aqui, eu quis trazer essa tela para vocês porque é recorde atrás de recorde, tá? Então a gente veio aí praticamente de 4, 5 anos bem interessantes em termos de vendas. Batemos o recorde, pela primeira vez exportamos mais de 3 milhões de toneladas, 3,1 in natura, chegando a 3,6, né? Então é um volume muito forte. Então, se eu tenho aquilo que a gente comentou no início, se eu tenho demanda, é natural que eu traga um reflexo para todo o nosso mercado. E aqui o slide, né, mostra a valorização em termos de preço também. Tivemos sim uma valorização muito forte, que isso foi refletido no boi gordo e no bezerro, 21 e 22. Aí, olha que interessante, né? Ah, puxa vida, Thiago, daí o preço do boi também estava ruim, 23, 24. Eu achava que era o ciclo da produção. Sim, teve o ciclo, porque o pecuarista ele produziu mais. Mas olha que interessante como o mercado internacional ele impacta também nesse dinamismo. Então, fazendo esse link com o ciclo, já vai falar muito de China aqui um pouquinho mais. Ah, o ciclo ele existe, mas eu tenho muitos fatores externos da economia que impactam também o ciclo. Já falei da renda, aí renda do brasileiro, o câmbio. É diferente eu exportar um boi ou uma carne com um câmbio de 5,30 comparado com um câmbio de 6, 6,20. O boi, ele oscila de preço, fica mais caro para o mercado internacional também. Então, renda, câmbio, acordos, barreiras, tarifas, tudo isso vai impactar. Mas é interessante notar que os preços internacionais impactam no nosso mercado. E olha que interessante aqui esse slide. Se eu pegar o preço do boi gordo, o indicador do boi gordo, CPEA, a Exalc, né? A gente está falando da linha laranja aqui. E depois eu tenho os preços da carne, quando a gente fala para o mercado interno em amarelo e para o mercado externo em azul. É interessante como eles se comportam de maneira, ou eles têm uma correlação muito forte. A gente tem, de novo, o grande salto, sim, motivado muito pela carne que foi embarcada para o exterior, né? Pagou-se mais,
mas o mercado interno ele também sustenta. Então, quando a gente pensar no mercado externo, primeiro ponto, demanda. Tá? Puxa vida, Thiago, agora a gente está tendo uma salvaguarda do mercado chinês que vai ficar permanecer por 3 anos, né, nesse cenário. Então, não é o momento de investir, eu diria, talvez eu seja um otimista demais, né? Mas eu costumo dizer que eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu sou um realista esperançoso, no bom sentido, porque a gente tem um cenário global de baixo estoque de carne bovina. É o menor estoque de carne bovina desde 2006. Terminou 2000, menor estoque desde 2006. Então, há 20 anos é o menor estoque de carne no mundo. E o mais importante, a gente tem o rebanho no mundo todo reduzindo. Se a gente abateu, a gente produziu muito, abateu muita vaca, a gente está na virada de ciclo, o mundo todo também vem sofrendo com isso. Então, se eu pegar os Estados Unidos, os menores estoques de gado desde a década de 60, preço do bezerro subindo. Preço do bezerro subindo, Austrália reduzindo produção e também o preço do bezerro subindo. Então, pois bem, tem os dois grandes players do Brasil na virada de ciclo também. Baixo estoque mundial. E aí eu tenho um movimento onde o mundo precisa da nossa carne. Então, foi o que aconteceu com os Estados Unidos. É claro que a China me preocupa mais do que os Estados Unidos, pensando no volume que, obviamente, o chinês ele estava comprando do Brasil. Mas a gente tem que sempre lembrar, se a China não vai comprar do Brasil, necessariamente ela vai ter que comprar carne de algum outro país do mundo, seja carne de boi, frango, suíno. Então vai movimentar toda uma cadeia de proteína. Porque você fazer um investimento em pecuária, a gente está falando muito aqui de investimento de 2, 3 anos, o resultado para o chinês ter o gado vai aparecer mais distante. Então, se ele vai comprar mais carne da Argentina, ou vai comprar mais carne da Austrália, dos Estados Unidos, do Uruguai, que seja, ele vai precisar, obviamente, desse produto e essa falta de produto vai movimentar os outros mercados. Então, resta ao Brasil, sim, buscar diminuir essa salvaguarda, mas ter clareza que ele vai continuar sendo um grande fornecedor de carne e, consequentemente, obviamente, desses animais, que é outro ponto importante, exportação de gado vivo, que eu nem vou mencionar aqui. Batemos o recorde, vamos continuar exportando, estamos abrindo grandes mercados também para exportação de genética. Então, é um mercado muito interessante para a pecuária brasileira. A China, ela preocupa, é natural, mas a gente tem um cenário de baixo estoque mundial de carne que vai fazer com que esses países comprem. Então, se eu pensar o impacto internacional no ciclo de preços nossos, ele pode causar uma volatilidade natural, mas eu não acredito sim que nesses próximos anos a gente tenha uma depressão de preços em termos, obviamente, de tirar investimento. Ainda é um bom momento, é de extrema importância a pecuária para a economia brasileira e, consequentemente, para todo o setor, e continuar esses investimentos, tá? Show de bola, Thiago. E aí, vou até aproveitar, a gente não tinha discutido isso, né, até agora, mas algumas informações que eu venho acompanhando de que esses mercados eles vão demorar mais para se recuperar em termos de disponibilidade de animais e produção de carne do que a gente tem capacidade aqui no Brasil, e aí ocupando mais o espaço desses mercados. Isso é um fato? Como é que é a tua visão em relação a isso? Porque eu tenho escutado isso, né, de diferentes fontes, queria ouvir tua opinião também. É interessante a sua pergunta. Eu vou me basear nos Estados Unidos, que é o grande, né? O Brasil passou os Estados Unidos, né? O maior produtor Sim, de carne passou. do mundo, é os Estados Unidos, né? Outra marca importantíssima que o Brasil. Mas isso, então, eu gostaria de ter mais mercados, óbvio, até produzindo mais, mas é uma marca importante, talvez seja só um número para muitas pessoas, mas mostra toda essa evolução que a gente comentou há pouco aqui, em termos de produtividade. E quando a gente olha esse cenário desses países, eu quis trazer os Estados Unidos aqui, por quê, né? Muito se fala, por que os Estados Unidos estão reduzindo o rebanho, né? Eu acho que falta muito também para o pecuarista, e é que acompanha a gente, é perguntar por que é o menor estoque de gado nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala disso, né? Sim, a gente tem um problema de transição
geopolítica e política nos Estados Unidos. E quando eu falo política, que impacta na economia. Os juros começam a cair somente agora. A inflação está em alta. E juros altos, o que acontece para uma economia? E é o que a gente vê também no Brasil. Juros altos, eu pego meu dinheiro e coloco no banco. Eu não faço investimento na produção. Isso daí é o mal de qualquer economista pensar em juros altos e não ter o dinheiro circulando. Ganha-se muito dinheiro especulando. Mas o que o pecuarista norte-americano fez? Ele diminuiu o estoque de dinheiro no campo. Ele diminui o estoque de dinheiro para colocar o tesouro americano e com isso ele reduz vaca. Tem questão de água. Eu tenho cidades, eu tenho regiões dos Estados Unidos que já vêm utilizando, né, todo o lençol freático de água, tem um problema seríssimo nesse sentido. Obviamente, tem os custos de produção que também foram aumentando, mas eu tenho esse viés econômico que fez com que eles reduzissem. Então, para eles retomarem o investimento, o dinheiro está caro. Por isso que vai demorar mais. O que o brasileiro ele sabe trabalhar com alto risco, os norte-americano, o australiano, o japonês, o argentino, um pouco mais parelho do Brasil, tem um dinamismo mais interessante. Agora, esses países que sempre tiveram meio, 1% de juros, eu estava falando de 4,5, 5, é extremamente alto. Então, ele tira investimento do campo. Então, vai demorar, não vai ter a mesma recuperação do gado brasileiro. Por isso que eu vejo um cenário é, desafiador esse ano em termos de exportação por causa da China, mas um cenário que, de certa maneira, não me preocupa, porque o mundo precisa da nossa carne, seja 26, 27, 28. Não, show de bola, Thiago. Tiago, a gente falou um pouco também desses momentos de ciclo, né? E a gente foi um comentário muito legal que você fez, né? Que quando a gente vai para um momento um pouco menos acelerado do ciclo, a gente tem queda aí de preço de bezerro 40%, quando a gente retoma, é crescimento de 80%. Ou seja, a gente está falando de, apesar de alguns momentos de desafio, a gente tem a possibilidade de crescimento exponencial olhando, né, para um longo prazo, quando esse ciclo ele vai se recuperando. Pensando no cenário que a gente está agora, que a gente está nesse momento de alta, né? Você compartilhou aí com a gente essa visão de pico aí, em final de 26, início de 27, o que já alonga bastante a nossa perspectiva de preços altos para o bezerro e, mais uma vez, reforça o nosso cenário positivo. Mas falando da baixa, né? No momento que esses preços desacelerarem, o nosso, né, cliente, produtor aqui, ele vai ter alguma atenção maior para esse momento. O que que você daria de recomendação? Como é que esse produtor pode se comportar para também navegar bem? E como é que isso se me remunera também, né? Então, até que ponto isso, né, vai de fato impactar essa atividade? Ou é muitas vezes aquela percepção de, ai, mas o preço estava 2.000, agora está 1.800? Até onde realmente isso é real, do ponto de vista, de reduzir a margem, né, a rentabilidade dele, e o quanto fica essa referência histórica de preço de alta e assim por diante. Muito bom. Eu vou só voltar uns slides aqui para responder a sua pergunta. Quando a gente olha essa tela e essa tela. Então, eu acho que está claro para todo mundo que a gente tem altas e baixas. A gente tem o ciclo pecuário. Tá? Isso daí eu acho que é inerente a qualquer produtor. Agora, o que não é inerente, assim, o que é factível o pecuarista pensar é o que eu estou fazendo na minha atividade. Porque o preço, eu costumo dizer que o preço ele fica alto para todo mundo. E o preço ele fica baixo para todo mundo. E como que eu ganho dinheiro, Thiago? Podem ter certeza. É que, claro, dos repiques de preço, a sua margem é muito maior. Mas quando o preço ele está baixo, o que que é interessante notar? O preço dos insumos também estão baixos. Qual que é o seu custo de produção? Né? A gente precisa sempre ter em mente que preço ele puxa custo, tá? Então, o preço do boi de 350, do bezerro de 4.000 reais, vai puxar e vai encarecer todo o sistema produtivo. A gente, saindo um pouco do sistema produtivo e falando do gado de pista, né, ou falando do PO, batendo recorde atrás de recorde, volume de vendas, mas até valorização do touro que vai entrar no mercado comercial. Então, quando o mercado ele começa a dar sinais de melhora, é natural que toda a economia que vem, né, o background da produção, o insumo, o input, ele começa a valorizar também.
Então, esse é um ponto muito importante da economia. Preço puxa custo, tanto para cima como para baixo. Então, na minha concepção, na minha visão, a gente precisa trabalhar a margem. De novo, margem por arroba, margem por quilograma, margem por cabeça, tá? A gente precisa trabalhar. Qual que é o meu custo de produção? Qual que é o meu custo de produzir um bezerro de 2.000? Qual que é o meu custo de produzir um bezerro de 4.000? O ciclo que a gente vem discutindo aqui, eu volto a destacar que é um momento muito importante para investimento, muito interessante para o investimento. O pecuarista que está investindo no final do ano, esse começo de ano, com toda a tecnologia disponível no mercado, ele tem muita chance de ganhar um bom dinheiro, tá? A grande questão é, no momento de baixa, Thiago, eu preciso estar recuperando todo o meu fator de produção, como eu já mencionei, eu ter os meus insumos, de novo, desde uma nutrição, desde um pasto, desde um funcionário bem treinado, tá? Uma vaca com qualidade genética, o fino da bola, eu não posso ter perda. A minha vaca que não está produzindo mais, eu tenho que descartar. Assim como não dá mais para mim ficar focando nesse boi cabeceira, esse boi de boiada. Os meus fatores, eles têm que ir melhorando ano após ano. Então, o que vai fazer eu ganhar dinheiro em momentos de baixa? Eu continuar investindo. Saber que todo o dinheiro que eu ganhei em 2021 ele vai ser usado para momentos de baixa, como a gente está olhando no gráfico aí de 24, mas podem ter certeza, a média de margem é muito mais positiva. Então eu entro para terminar a minha linha de raciocínio no sentido, qual que foi a sua margem em 21? Qual que foi a sua margem em 22, 23, 24? Qual que é a sua margem em 25? E o que que eu espero ganhar em 26 e 27? Se eu tenho uma incerteza em relação ao preço do bezerro, eu tenho uma certeza que é o meu custo de produção. Então eu sei o meu limite para que eu tenho que produzir, né? Então eu penso nesse cenário. O que fazer? É eu continuar investindo e melhorando meus fatores de produção. Que o mercado, de novo, ele cai de preço, ele cai para todo mundo, seja para o terminador, seja para o bezerro, seja para a indústria de insumos. Mas a pecuária ela vai continuar existindo. Ou seja, alguém vai estar ganhando dinheiro. Não, show de bola, Thiago. Não, são pontos fantásticos aí que eu acho que a gente tem bastante lição de casa para fazer depois dessa conversa. E aí, eu acho que eu queria também já mais ir encaminhando, talvez, para um encerramento, e aí olhando muito para um cenário prático, né? Então, a gente trouxe essa perspectiva mais positiva para esse ano. A gente tem aí um mercado bem movimentado, tem algumas, né? Algumas questões para a gente ficar atento, mas são pontos importantes também para a gente saber como contornar. E aí, pensando especificamente nesse pecuarista de cria, que está encerrando aí uma estação de monta 25, 26, né? A gente vai depender aí da região do país que a gente estiver falando, mas a gente teve uma estação de monta bem movimentada, você trouxe os dados da Asbia, aí a gente veio acompanhando cada relatório que eles soltaram aí para a gente ir acompanhando o número, né, de doses de sêmen comercializadas, e a gente viu esse movimento de alta aí agora no ano de 25. E essa estação agora está se encerrando nesse início de 26, essa estação de monta. E aí, pensando nesse pecuarista de cria, né, que fez esse trabalho aí ao longo desse ano e está encerrando essa estação, queria saber o que que você tem aí de recomendação para ele em curto prazo. Qual que seria assim, um conselho, uma recomendação nesse momento? E também aí no médio e longo prazo, acho que já tange um pouco aqui do que a gente conversou, mas de uma maneira mais direta, uma maneira mais objetiva, o que que eles precisam se atentar? Tá, importantes pontos, quando a gente for pensar, o recado que eu queria dar pro, pro pecuarista, principalmente o criador, ah, é um momento ainda de investimento, tá? Tem uma condição muito favorável, seja de clima, seja de novo de tecnologia disponível e o mercado ascendente em termos de preço. Então, o cenário é muito plausível. Agora, a gente tem que saber planejar a atividade contra esse efeito manada. Porque, eu perdi o time de uma estação de reprodutiva no final de ano, eu tenho tecnologias que eu posso produzir ainda agora nesse período entre janeiro e fevereiro, março, e aproveitar o que a gente
falou já no final no começo da apresentação, falando sobre os melhores preços final desse ano e o ano de 2027, que esse é o grande cenário. Então, não, obviamente, ir na onda, tá, do mercado. Eu coloco o efeito manada no sentido, né, de continuar fazendo esse investimento, olhar os seus custos, mas principalmente focar aqui é produzir esse animal diferenciado, tá? Eu tenho que produzir um animal pesado, eu tenho que produzir genética, eu tenho que produzir padrão na minha fazenda. Eu vou ter ganhos em produtividade. A cria, eu acho que ficou claro na minha fala aqui, eu acho que esse é um momento importante em termos práticos. O criador ele vai ganhar em produtividade. O preço ele é consequência. E o pecuarista que está nos acompanhando, o técnico que está nos acompanhando, ele sabe disso. Um bezerro de 220, 230 vale mais do que 210. Padrão vale muito mais. Eu consigo vender muito mais fácil, seja num leilão, seja, obviamente, no comércio por um terminador. Tá? O terminador ele fica olhando muito a questão da nutrição e, obviamente, da reposição. Mas ele vai pagar um bezerro mais caro, mas desde que seja padronizado e de qualidade. Então, para mim, é a grande chave. Bem prático. Eu Show tenho de bola. grandes confinadores, uma grande terminação que vem formando o mercado brasileiro nos últimos anos, ele vai precisar dessa reposição. Ele vai precisar cada vez mais de um bezerro padronizado. Eu acho que esse é o recado. Focar em produtividade, que, obviamente, essa lucratividade, a margem vai vir. É olhar e sair, tentar planejar contra esse efeito manada. Ah, ninguém está investido, não vai investir porque o mercado está ruim. Agora é hora de momento de investir. Agora ainda de aproveitar essa alta. E só para encerrar, deixar um ponto aqui ainda mais de motivação, eu gosto muito desse slide, é bem colorido, mas olha o bezerro. Bezerro, essa é a primeira linha aqui. A inflação, IGPM em preto, boi gordo em vermelho, leite em azul. O bezerro, desde 2008, é o produto agropecuário que mais valoriza. Ganha da soja, ganha do milho, pode colocar qualquer produto aqui. E é interessante notar em 2008 o boom da inseminação artificial, o boom do cruzamento industrial e tudo que aconteceu no nosso mercado. É claro que essa alta, talvez o pecuarista, o criador, ele fique esperando uma alta como foi em 2019. Não estou falando que não vai ocorrer, como vai, a gente já falou sobre preços. A tendência, ó, é continuar alta. A gente está no começo do ciclo ainda de alta. Então, a gente tem um produto que eu gosto de dizer que poupa a terra, poupa a atividade. E para mim, a atividade de cria é a grande atividade dos próximos 10 anos da pecuária. Vai moldar muito o que a pecuária brasileira vai ser. E o mundo precisa dessa tecnologia brasileira chamada bezerro, bezerro padronizado e de qualidade. Eu acho que esse é o recado, Verônica, é continuar investimento, que o cenário econômico e produtivo são interessantes. Não, fantástico, Thiago, muito obrigada. Eu acho que do nosso lado aqui, né, olhando como empresa de sanidade que tem uma expertise enorme quando a gente fala de reprodução, quando a gente fala de padronização, de melhorar a qualidade, a gente não tem como fugir de falar de ATF, né? Acho que esse é um ponto que quem não tem na agenda ainda como pecuarista de cria, tem que olhar para ontem, né? E até no momento que a gente está, a gente tem falado muito do momento, né, de ressincronizar. Então, para quem aí não fez, né, não fez a segunda IATF, ou fez a segunda, tem uma oportunidade de fazer a terceira, a gente do nosso lado tá falando, aproveitem o momento, porque é o momento de aproveitar essa onda positiva e continuar investindo e pensando nesse resultado de longo prazo, que é o que você trouxe muito forte aqui para a gente hoje, né? É um produto que valoriza, um produto que traz retorno, que o mercado vai demandar. Então, continuamente, um investimento que deve ser sempre cuidado e um momento de bastante oportunidade, né? Acho que essa é a grande questão quando a gente fala agora de 2026. Perfeito, perfeito. Momento mais do que oportuno falar de tecnologia. E ainda mais tendo essa disponibilidade de uma empresa como a Zoetis de oferecer isso para o pecuarista. Então, falar de um Recim que é formidável no momento que a gente vive a pecuária. Não, não emprenhou?
Eu acho que temos tecnologias para buscar uma produção para 2026 ainda. Eu acho que isso tem que ficar claro para o pecuarista. É momento de investimento, porque o cenário é favorável. Show de bola. Tiago, antes da gente ir para as mensagens Hum. finais, é sempre bom a gente se precaver, né? Então a gente está falando aqui do que a gente tem de expectativa, mas sempre pode ter uma variação importante. Então, queria que você só revisitasse com a gente o que que você enxerga que são pontos de atenção ao longo desse ano, tanto positivo, ou seja, são coisas que, né, não estão tão concretas, mas que podem ter variações importantes para um cenário positivo quanto também um cenário de risco, né? Então, o que pode trazer um risco aí dentro dos cenários que a gente está observando, de ter algum tipo de movimento que pode gerar alguma frustração, enfim. O que que tem aí, né, nessa visão para o radar de 2026 que a gente deve ficar atento, e se esses movimentos acontecerem, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como se comportar, né? 2026, a gente saindo do cenário macro, acho que tá, né, todo mundo vem falando, né, bastante, mas a gente tem um cenário de transição política, tá? A gente tem as eleições, a gente tem todo esse ambiente internacional incerto, então a incerteza, como eu disse, ela eleva a taxa de juros mundial e o mundo ele tira muitas vezes investimentos do setor produtivo, tá? Então, em termos globais macro, sempre fica uma incerteza, mas quando a gente daí traz para o agronegócio brasileiro, no caso para a pecuária brasileira, a gente tem um câmbio muito favorável. Em termos de exportação, a gente está falando de 5,30, 5,50, podemos dizer assim, né? Então a nossa carne fica muito barato, o nosso produto fica muito barato, então a gente atrai muito comprador. Tem essa dependência em relação ao produto brasileiro. Eu tenho, na verdade, dois grandes players mundiais, Estados Unidos e Brasil, tá? Então a gente tem aí que fornecem volume e qualidade para o mundo todo. Então o Brasil, ele é global, ele já era global, obviamente, mas ele é cada vez mais global e é o ponto de estratégia na disputa Estados Unidos, Rússia, China. Então o chinês ele se preocupa muito. ah, Quando que o navio vai chegar e se o navio não chegar, e esse navio é com alimento. Então, quando a gente fala de salvaguardas, até que ponto isso chega? É claro que esse é um fator de atenção para a cadeia. A gente vai cumprir 1,1 milhão toneladas e pós isso, a gente vai ter que buscar mercados. Acho que talvez para a pecuária esse é o grande risco de 2026 que pode causar um efeito ao longo da cadeia e até minimizar um pouco o ciclo pecuário. Acho que tem que ficar com atenção, mas como eu disse, dizendo até agora, tem uma dependência muito grande do Brasil e baixa oferta global de carne. E por fim, a gente tem ainda em 26 um consumo doméstico muito interessante. O dinheiro ele está fluindo, a gente tem isenções de imposto de renda, a gente tem ano de eleição, ano de Copa do Mundo, o dinheiro vai fluir, vai ter consumo de carne bovina e, consequentemente, uma demanda mais aquecida. Isso é revertido para o mercado pecuário. E aí a gente fala do ciclo, a gente tem um cenário de preços em alta do bezerro, 26, 27. Aí a gente tem o primeiro ano de um novo mandato ou de um novo governo, 27 e 28. E olha que interessante, o mercado do boi gordo, pelo ciclo da produção, a gente está falando lá para 28 de consumo de carne. É o segundo ano de um novo governo, onde a gente vai ter já a economia nos trilhos. O primeiro ano de ajeitar a casa. Então, olha que interessante, a gente tem um mercado pecuário muito favorável para os próximos anos. E emendando toda essa dependência mundial, essa transição interna, então eu vejo o risco internacional para o nossa pecuária do que mesmo o risco interno, tá? A gente tem um cenário interno, de novo, muito bom em 26 e melhorando em 28, 27 transição, mas que o cenário externo vai ser demandante. Então, é ficar atento a esse cenário. E aí, pensando na pecuária, o maior risco é o que a gente comentou ao longo do nosso bate-papo aqui. É você desligar o motor do carro, você tirar investimento. Não precisa andar a 120 por hora. Se está com receio, anda 90, mas não para, não desliga o motor. A pecuária é uma atividade plurianual, é ano após ano, é uma atividade de longo prazo que eu não posso deixar de investir. Então, acho que esse, em termos produtivos, Verônica, é o maior risco
que a gente pode incorrer, é tirar investimento. Agora, a gente tem um cenário, de novo, de risco externo que pode impactar a dinâmica, obviamente, entre os mercados, mas eu acredito que isso tende a ser minimizado ao longo do ano, principalmente com outros players. Não, excelente. Realmente, quando a gente olha aí, né, a expectativa para os próximos anos, a gente vê bastante coisa positiva em cima da mesa. Claro, né, os riscos sempre vão estar presentes, acho que em toda e qualquer atividade, mas a gente tem aí, comparado a anos que já vivemos, né, perspectivas muito positivas. Tiago, queria te agradecer, acho que foi um super bate-papo. A gente começa o ano aí, né, feliz aí com o que pode acontecer, com o que a gente tem aqui de cenário de perspectivas. E antes de encerrar mesmo, eu queria deixar aqui um espacinho só para você trazer seus pontos chaves, assim. O que que a gente não pode deixar de olhar em 2026, pensando principalmente, né, no nosso pecuarista de cria, nesse momento que a gente está, o que que deve ser feito, o que que a gente precisa garantir, né, dentro da atividade pecuária para ter sucesso nesse ano. Olha, eu acho que, direto ao ponto, os pontos chaves, a gente falou da reversão, o ciclo está em alta, então vale a pena ainda aproveitar esse momento do ano para quem ainda não conseguiu o investimento na cria fazer, utilizar as ferramentas disponíveis e principalmente produzir um gado diferenciado, um bezerro diferenciado, um bezerro padronizado. Eu acho que a tecnologia ela vai te ajudar nesse processo. E não invista em tecnologia e compre uma nutrição menos tecnológica, uma sanidade menos tecnológica. O processo de genética ela tem que caminhar muito junto com nutrição e sanidade. Então, o ponto de atenção é exatamente isso. É positivo o cenário para o criador e produz um animal bom, padronizado, que o mercado ele reconhece, ele vai pagar para isso e você vai ter, obviamente, um retorno positivo para a atividade. Maravilha, Thiago, muito obrigada. Do meu lado aqui, eu também queria deixar um recado para o nosso público. Então, para quem está pensando nesse momento agora, comecinho do ano, em fazer esse último investimento aí na cria, pensando nesse encerramento de ciclo, a gente está trabalhando muito forte o incentivo ao ressync, né, a ressincronização. Então, procurem o time Zoetis para ter algum tipo de assistência. Se vocês têm alguma dúvida, alguma incerteza, o time está à disposição para ajudar, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com bastante divulgação de informação. Então, a ideia é que aqui no link, né, dessa gravação vocês possam acessar as informações do porquê fazer o Resync, como fazer essa aplicação. Então, aproveitem esse conteúdo, também sigam a gente aí nas redes sociais, né? A gente tem um Instagram dedicado ao nosso mercado de bovinos e equinos, e lá a gente também está sempre divulgando bastante informação. É onde a gente vai divulgar muito dessa conversa aqui também. E, claro, o ano inteiro a gente é à disposição de você, produtor pecuarista, para continuar apoiando em maior produtividade, maior rentabilidade, ter tecnologia que vai ajudar numa melhora no curto, no médio e no longo prazo da sua atividade. Então, como os OETs, eu coloco aqui a gente à disposição para esse mercado. Só aproveitar, Verônica, a última fala, até aproveitando o seu gancho, acho que é um grande ponto que você mencionou. Tem essa tecnologia disponível e sua vaca já está lá. Sua vaca é um custo para você. Então, o que ela tem que fazer é trabalhar para você. E você precisa dar condições para trabalhar. Então, você fazer um resync, você produzir um animal, você vai estar diluindo o seu custo que ficou ou que veio carregado de 23, 24 e 25. Então, eu acho que esse é o ponto importante e é um momento chave para a pecuária. Porque quem não fizer esse trabalho vai descartar essa fêmea. E essa fêmea vai entrar no mercado, vai virar carne, vai competir com o boi. E o boi, obviamente, não sobe de preço no período como a gente sempre sabe, fazendo um ciclo pecuário. Então, momento de investir. Maravilha. Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui nessa conversa hoje. Espero que a gente, ao longo do ano, aí converse novamente, reforçando aí todo o cenário positivo que a gente pintou aqui nesse começo de ano. E aí, desejo a todos aí um excelente 2026 de muito sucesso. E sem dúvida, aí, mais uma vez, reforço a mensagem com as OETs aí ao lado de todos os produtores apoiando nessa jornada. É isso, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Thiago. Obrigado a toda a equipe Zoedes, Verônica, e desejo também um feliz 2026 para todos. Com certeza vai ser um ano muito
proveitoso e produtivo para vocês.